Como é bom estarmos juntas mais uma vez, mais um dia para a gente aprender da palavra de Deus, crescer nele em graça e em sabedoria. Nunca devemos parar de buscar na palavra o amor de Deus para conosco. Esta passagem que veremos hoje é continuidade de quando o Senhor Jesus estava sentado à mesa junto com os publicanos e os pecadores. Os pecadores, nesta época, eram os excluídos da sociedade. Aqueles que os fariseus, que se consideravam justos, honestos, íntegros e retos, excluíam do meio. Não aceitavam jamais, por um exemplo do que Jesus estava fazendo, se sentar à mesa com estas pessoas. Então, Jesus veio para demonstrar o que é o verdadeiro amor de Deus para com todos, sem excluir a ninguém. Jesus veio para os doentes, para os fracos, para os oprimidos, para aqueles que precisam realmente de arrependimento e salvação. Dando continuidade, como na outra ministração a gente estudou neste mesmo capítulo, Lucas capítulo 15, a gente estudou a dracma perdida, que é um texto maravilhoso, onde Jesus fala juntamente aqui, como ele falará no texto de hoje, capítulo 15, a partir do versículo 3, né? A parábola da ovelha perdida. Estavam todos reunidos. Em Lucas capítulo 5, se a gente voltar um pouquinho na nossa Bíblia, volte comigo sua Bíblia. Lucas capítulo 5. Jesus come com os pecadores. Então Jesus estava na casa de Levi. Levi era Mateus. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos, um dos excluídos pela sociedade, um dos pecadores, que não merecia se sentar à mesa com Jesus, e justamente Levi, depois chamado por Jesus de Mateus, foi escolhido por Jesus para ser um dos seus discípulos. E Levi então deu um banquete na sua casa, e numerosos publicanos, em Lucas 5, a partir do versículo 29, nos diz: numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Então os fariseus interrogam e os escribas murmuravam muito, né? Porque comeis e bebeis com os publicanos e pecadores. Versículo 31, olha o que Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, neste contexto, entre a murmuração dos fariseus, Jesus propõe as parábolas. Nesse capítulo 15 é a da ovelha perdida, da dracma perdida e o filho pródigo, que também a gente fará no próximo estudo, porque são lindas estas passagens do amor de Deus para conosco, para comigo e para com você e para com todos os filhos dele. Vamos ouvi-la. Capítulo 15, versículo 3 de Lucas. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Ele viu que estavam murmurando demais e ele falou: eu tenho que dar um jeito de explicar a estas pessoas o que é o reino de Deus, né? Qual dentre vós, ele falando para todos eles, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Então ele propõe essa parábola, o que nos demonstra que Jesus Cristo pergunta: qual de vós o homem que, tendo um rebanho? Hoje muitos aqui na terra possuem um rebanho para cuidar. Se nós nos dispomos ao trabalho para Jesus, nós temos um rebanho. Quem se dispõe a cuidar de um rebanho tem que ser um verdadeiro pastor, né? E Jesus disse que ele tem um rebanho. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Ele nos demonstra que nós somos o seu rebanho. Atos, capítulo 20, versículo 28. Então, a todos aqueles que têm esse rebanho, que possuem um rebanho, ele pergunta qual dentre vós, né? Jesus fala, veja o que ele diz em Atos. Aqui é quando Paulo está falando para os presbíteros da igreja de Éfeso, né?
Paulo diz assim: atendei por vós. Então ele fala para aqueles que são os pastores, os presbíteros das ovelhas aqui hoje. Atendei por vós e por todo o rebanho, tá? Para eles tomar cuidado com a vida deles e por todo o rebanho do Senhor, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, para pastoreardes a igreja de Deus. Paulo falando a eles, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Em Lucas, está aqui, nos dizendo que somos o rebanho de Jesus, porque ele nos comprou com o próprio sangue dele. E ele diz que depois da partida dele, ele sabia que viria lobos vorazes. Então, Paulo instruindo aqui os presbíteros a cuidar de suas ovelhas. E Jesus dizendo que nós somos as ovelhas dele, um rebanho inteiro comprado com o seu sangue. Então, Jesus possui estas ovelhas. Eu e você somos as ovelhas de Jesus, fomos compradas por Jesus por altíssimo preço. Possui 100 ovelhas. E se perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Como que um pastor, no meio de tantas ovelhas, ele se dá conta de que uma se perdeu? Jesus é tão maravilhoso que ele sabe uma por uma a característica de cada uma, o jeitinho de cada uma. Ele nos conhece individualmente, ele cuida do coletivo, ele cuida de todas. Mas eu e você somos ovelhas individuais para Jesus. E se uma delas se perde, ele sabe que ali está faltando alguma coisa. Nos mostrando também aqui que dentro de um rebanho, da casa de Deus, do rebanho do Senhor, as ovelhas também podem se perder. Eu posso estar com Cristo, sendo guiada por Ele, mas eu posso me perder. E ele usa nesta parábola as ovelhas, porque ali já era conhecida de todas aquelas pessoas a criação das ovelhas. Todos eles sabiam como era a rotina de cuidar de uma ovelha, de ser um pastor, de pastorear. As ovelhas, se a gente for estudar um pouco sobre elas, elas não têm noção de perigo. A ovelha é inocente. Ela não é aquele animal que tem noção de rota, de destino. Por exemplo, um cachorro, se ele se perde, ele sabe voltar para sua casa. Né? Um outro animal também consegue retornar. A ovelha não tem esse senso de direção. Se ela tira os olhos do alvo, se a ovelha tira os olhos do pastor, por uns minutos sequer, ela vai se perder. Então Jesus sabia que se a ovelha tirasse os olhos do alvo, tirar os olhos do pastor, ela se perde. Se perdendo, essa ovelha vai estar exposta a todos os perigos lá de fora. Os lobos vorazes, como Paulo disse, irão se aproximar. E os lobos não terão piedade dessa ovelha. A ovelha precisa ser tosquiada pelo seu pastor. A tosquia das ovelhas é retirar o fardo, retirar a lã que vai acumulando com o tempo, conforme ela vai crescendo. Essa lã se torna tão pesada que é preciso o pastor tosquiá-la. E essa lã vai se adquirindo com o tempo, é o pecado se acumulando, a sujeira do mundo se acumulando, as cargas se acumulando nas nossas costas. E se a gente estiver longe do pastor, quem irá nos aliviar? Jesus disse: vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o pastor quem alivia a carga da ovelha, tosquia a ovelha, faz a limpeza do seu corpo. A ovelha também, ela,
Como eu disse, ela é inocente, ela não tem noção do perigo, né? Sem o pastor, ela vai se ferir, ela vai criar feridas, ela vai ficar machucada, ela vai ficar com sede, exausta e cansada. E aqui a palavra de Deus, Jesus dizendo, ele dizendo, né? Não deixa as 99 no deserto e vai atrás da ovelha perdida. Jesus irá atrás, sim. Se eu e você somos essas ovelhas, se você se considera esta ovelha de Jesus e que talvez por algo, talvez sem se pensar, pela inocência, a gente se afasta do pastor, ele vai nos trazer de volta. Jesus nunca desistirá de mim e de você. Jesus nunca desiste de nós, ele nunca desiste da sua ovelha que se perdeu por inocência. Então, Jesus é aquele que vai atrás. E ele vai criar métodos, vai ter meios sim de ele nos trazer de volta. Sabe quando você acha que está tudo dando errado? Está tudo te cercando, existem espinhos no caminho, existe lamaçal no caminho, a fome no caminho, o desespero, o medo, a angústia, a tristeza. Jesus está indo atrás de nós. Não pense que não, mas se você está desgarrada, perdida, longe do seu pastor, ele está indo atrás de você. Não há outro caminho até você ser encontrada por ele. Nós só teremos a paz novamente quando nós retornarmos com o nosso Pai, com Jesus. Aqui, abra sua Bíblia em João 10, um pouquinho para frente de Lucas, João 10, a partir do versículo 11. Aqui o que a palavra de Deus nos diz? Jesus dizendo, a palavra se chama Jesus, o bom pastor. Eu sou o bom pastor, Jesus dizendo. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor e que não a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e a dispersa. O mercenário foge, ele não tem cuidado com as ovelhas. Aqui Jesus dizendo que ele é o bom pastor. E eu e você sabemos que Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. Ele deu a vida dele nesta terra por nós, pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Foi o que ele fez, se entregou naquela cruz. Então, o mercenário aqui são aquelas pessoas que trabalham apenas pela lucratividade, pelo lucro. E, infelizmente, nós sabemos que existem muitos pastores dizendo que são pastores verdadeiros, mas trabalham apenas pela lucratividade, pelo aparecer, pelos status, pelo reconhecimento, pelo lucro. O mercenário não pertence a ele, essas ovelhas. Aqui a palavra de Jesus diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. As ovelhas pertencem todas a Jesus, porque ele foi o único que deu a vida por mim, por você e por todas nós. Quando vem o lobo, quando vem a dificuldade, o mercenário abandona as suas ovelhas e as dispersa. Talvez em algum determinado momento, você foi uma ovelha dispersada por esses mercenários. Você ouviu tantas coisas, tantas blasfêmias, fugindo da palavra do Senhor, que você se afastou. Esse mercenário não foi um verdadeiro pastor, não soube cuidar de você. Mas Jesus sim, ele é o bom pastor e vai te cuidar e vai te resgatar. E não há outro caminho a não ser Jesus. Nós devemos entrar por essa porta, voltar para casa. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas
e elas me conhecem a mim. Ele é o bom pastor, então quando uma se perde, ele sabe que uma está faltando. Ele conhece uma por uma individualmente, como eu falei. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai. Então Jesus Cristo, tudo que ele diz vem de Deus, vem do Pai. Dou a minha vida pelas ovelhas, ele repete. Ainda tenho, ele diz, outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. O que Jesus deseja? Ele tem muitas ovelhas que não estão pertinho dele. Muitas. Que estão em outros apriscos, estão dispersas. Mas ele diz aqui, a mim me convém, é conveniente para ele, é o que ele deseja. Conduzi-las. Jesus Cristo deseja conduzir todos nós, todas as suas ovelhas. É dele, nós somos dele e ele quer todas no aprisco dele. Porque aqui ele diz que existem outros apriscos, estão em outros lugares, longe dele. Mas ele deseja que haja somente um pastor. E quem é o bom pastor? O próprio Jesus. E ele deseja nos guiar. Haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui, versículo 5 de Lucas 15. Achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. Não há outro caminho. Jesus vai nos encontrar. Não se demore em deixar-se encontrar por ele. Porque o que acontece? Achando-a, põe-na sobre os ombros. Então, isso significa que no momento que ele nos encontra, quando nós estamos longe dele, por que ele precisaria pôr nos ombros? Se vocês verem em fotos ou em filmes, ou se conhecem pastores, eles usam um cajado, não usam? E esse cajado eles usam para conduzir as suas ovelhas. Dar cajadadas nelas, para elas obedecê-los. Jesus aqui não usa o cajado. Ele não fala, ovelha desgarrada, por que se desviou do caminho? Porque saiu de perto de mim? E taca a cajadada nela. Jesus não faz isso. Jesus é o bom pastor. Por que você parou de ir ao culto? Por que você parou de ler a Bíblia? Né? Por que você não ora mais? Ovelha malvada, desgarrada. Ele nos vê cansados, sobrecarregados, cheio de feridas, cercado por lobos, animais perigosos. Ele nos vê fraca, com sede, com fome. Ele nos vê, talvez no meio da lama. Ele vem com todo cuidado, todo amor de pai, vê a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. E ele coloca nos seus ombros. Jesus nos carrega, nos levanta, nos tira do sofrimento. Porque nós somos dele e ele vai nos encontrar. Cheio de júbilo. Então Jesus se alegra quando nos encontra. Ele não fica bravo com a ovelha, ele se alegra, ele fica cheio de júbilo. Abra também sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, no versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Jesus é esse pastor. Jesus é o nosso, o meu e o seu pastor. E ele nos ama tanto que ele não vai nos dar cajadadas. Ele vai nos recolher nos seus braços como cordeirinhos. Cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos
e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Abra também sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 34, no versículo 15. A palavra de Deus diz: eu mesmo, Deus dizendo, apacentarei as minhas ovelhas. Deus é maravilhoso. E as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei. Minha irmã, Deus vai te achar. Deus vai te encontrar. Creia nele. A desgarrada tornarei a trazer. Ele quer todas as ovelhas pertinho dele. A quebrada ligarei. Ele vai nos curar. A enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Quem são as ovelhas gordas e fortes? Os fariseus, os religiosos que acham que são as ovelhas perfeitas, com gordura suficiente, cheios, conhecimento suficiente, que não querem aprender mais nada porque já sabem tudo. Os que não têm pecado, que acham que não têm pecado, que julgam ao próximo, são as gordas. Então o que ele diz? As gordas e a forte destruirei. Nesse contexto onde Jesus estava explicando a parábola, tinha ali os fariseus se achando os gordos e fortes, não é mesmo? Julgando as ovelhinhas fracas que se perderam. Então, como Jesus é maravilhoso, não é mesmo? Vamos ler também no livro de Isaías 40. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 40. Eu me perco às vezes um pouco, não sei se não foi essa que eu já li, né? É essa que ele colocará nos seus ombros, né? E as levará. E ele vai dizer aos vizinhos: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus mais uma vez dizendo: a minha ovelha perdida. Eu e você somos ovelhas dele. E se você se considera uma ovelha de Jesus, você precisa voltar para o aprisco de Jesus. Você precisa voltar para ele. Você precisa estar perto dele. Porque olha o que a palavra nos diz. João 6, a partir do versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Deus nos deu a Jesus, nós somos filhos de Deus, então Jesus nos comprou do Pai, Jesus nos comprou com o seu sangue da morte, ele comprou todos nós, pagou alto preço por cada um de nós. Esse virá a mim, então temos que estar junto de Jesus, no aprisco de Jesus. E o que vem a mim, de nenhum modo a lançarei fora. Ele tem um rebanho, nós estamos com ele. Ele nunca nos lançará fora, a não ser que eu e você façamos igual a ovelhinha, se desgarre dele, mas ele irá atrás, ele nunca desiste de nós. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, a vontade de Deus. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. A ovelhinha estaria morta. Jesus não pode perder nenhuma. A vontade de Deus é que nenhum eu perca. Então ele não vai desistir até nos encontrar. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer seja
crente em Jesus, creia nele, tenha a vida eterna. Então, junto com Jesus, crendo nele, sendo ovelha dele, nós estaremos salvas. Aqui o que Jesus disse: entre pela porta do aprisco, minha ovelha. Então, quem conhece um aprisco é feito geralmente de pedras ou madeira e tem uma única só porta. O aprisco das ovelhas tem uma porta somente. O que Jesus diz aqui? João 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou, de novo, em verdade eu vos digo, porque Jesus é a única verdade. Só ele é a verdade. Eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Se alguém, versículo 9, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a única porta do aprisco. Jesus Cristo é a porta da segurança, onde nós entraremos e sairemos para verdes pastos. Abra sua Bíblia no Salmo 23, um salmo muito conhecido, onde eu amo também esse salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se nós tivermos Jesus como nosso pastor, nada nos faltará. Não será em bens materiais, não pense que é em bens. A ovelha, fora ela poderia ter outras coisas, ela poderia achar o pasto, a água, mas ela não tinha o essencial, ela não tinha a vida eterna, ela não tinha o pastor. Se nós tivermos o pastor, nada nos falta. Hoje eu não estou muito bem, estou um pouco adoentada. Não importa, eu tenho Jesus, eu não posso ficar sem ele. Eu não consegui emprego, estou desempregada, estou passando por dificuldades. Nada me faltará porque eu tenho ele. Eu não posso perder ele. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Repousar é ficar tranquilo. Leva-me para junto das águas de descanso. Abra sua Bíblia em Apocalipse 7. Último livro da Bíblia, Apocalipse 7. Continuando aqui. Guia-me pelas veredas da justiça, refrigera-me a alma. Jesus Cristo é o nosso bom pastor. Capítulo 7, versículo 17. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. Jesus Cristo nos apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. Ele é a nossa água da vida. Ele é a fonte em águas tranquilas. Ele é as águas tranquilas. Então, minha irmã, alegrai-vos comigo, achei a minha ovelha perdida. Jesus Cristo deseja que toda a igreja, que todo o rebanho se alegre quando a ovelha que se perdeu retorna para o aprisco, retorna para a casa do Pai, retorna a Deus, retorna em oração, em leitura da palavra, retorna em fechar a porta dentro do seu quarto, entrar no seu quarto secreto e orar a Deus, dobrar seus joelhos. A festa nos céus, Jesus se alegra, Ele nos carrega nos seus ombros. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Creia em Jesus. Quando você voltar para Ele, quando você voltar para Deus, buscar a Jesus verdadeiramente, haverá festa no céu. A festa não é aqui na terra, é nos céus. Os anjos se alegrarão, Jesus se alegrará
quando você voltar para Ele, quando você se deixar carregar por Ele, quando você dizer, eu não consigo sozinha, eu preciso de Ti, Jesus, Ele vai nos carregar nas suas mãos. Nós não sentiremos mais o cansaço dos fardos pesados sobre as nossas costas, porque Ele nos cuidará. Ele nos tosquiará, nos limpará de toda a sujeira, nos dará alimento e a fonte da água viva, onde nós seremos as ovelhas do rebanho dele. Então, se você entende que é a ovelha de Jesus, volte para Ele. Deixe Ele te encontrar. Em nome de Jesus. Amém.